Fala galera, aqui é o professor Eduardo Timbó, professor de inglês, e vamos lá resolver mais uma questão do Enem. Então, vamos resolver essa questão de 2021, desse nosso último Enem. Então, acompanha comigo. Olha só, o texto, a questão traz aqui um texto chamado becoming, certo? Antes da gente ir para o texto, vamos direto para o nosso comando, né, da questão, para a gente entender já o que precisa ser feito, e já eu te explico por que eu estou fazendo isso. Vamos lá? Olha só. A crítica do livro de memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable ressalta que... Não vou nem para as alternativas agora, a gente vai voltar para o texto, certo? Por quê? Quando no comando da questão ele já te fala um termo, uma palavra, um número, alguma coisa que dá para você identificar no texto, então você lê e já vai direto para o texto, depois dá uma olhada nas alternativas. Achou onde está a palavra unthinkable? Facinho, né? Última linha, última palavra. Então, olha só, unthinkable, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho o sentido dela para chegar nas alternativas. Vamos lá para as alternativas, aí eu volto para o texto. Olha só. Alternativa A, a ascensão social era improvável. B, a mudança de nome era impensável. C, a origem do indivíduo era irrelevante. D, o trabalho feminino era inimaginável. Alternativa E, o comportamento parental era irresponsável. Eduardo, como é que essa palavra unthinkable vai entrar aí? Ela ressalta o que exatamente? A gente vai ter que usar um pouquinho dos nossos conhecimentos gramaticais também. Então, olha só. Unthinkable, você reconhece a palavra think, evidentemente, quer dizer pensar, imaginar e assim por diante. Mas você está vendo que ela tem tanto aí uma palavrinha antes e uma palavrinha depois. Você tem um prefixo e um sufixo que transformam o sentido original da palavra think. Unthinkable poderia ser traduzido, por exemplo, como impensável ou improvável. Opa, peraí, Eduardo, lendo as alternativas, eu estou vendo que essas palavras aparecem em duas delas. Pois é, essa foi uma questão que trouxe um pouquinho de mais dificuldade, mas vamos ler agora já com essa ideia da palavra unthinkable, né, que a gente trouxe aqui, e procurar a alternativa correta. Vamos lá, olha só. Alternativa A, a ascensão social era improvável. Essa é a nossa alternativa correta. Por quê? Segundo o texto que fala sobre a vida da Michelle Obama quando ela era criança, vai dizer que naquela época, na época dela, e muito mais, no estado em que ela morava, era muito difícil para as pessoas negras, ademais mulheres negras, ascenderem socialmente. Então, a ascensão social para pessoas, mulheres negras, naquela época e naquele estado em que a Michelle Obama nasceu, era realmente improvável. A alternativa correta, A. Ok? Vamos dar uma olhadinha nas outras. B. A mudança de nome era impensável. Apesar dele falar sobre uma questão de mudança de nomes que era comum, não é o foco. O foco aqui está na vida da Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos. C. A origem do indivíduo era irrelevante, ao contrário. O que o texto vai mostrar para a gente é que a origem era sim relevante na forma como aquele sujeito era tratado na sociedade. Alternativa D. O trabalho feminino era inimaginável de forma alguma. Inclusive, outros textos do Enem refletem sobre isso. As mulheres, especialmente as mulheres negras dos Estados Unidos, sempre estiveram no mercado de trabalho. Alternativa E, o comportamento parental era irresponsável. Tem um trecho bem no meio do texto que fala justamente o oposto. O cuidado que os pais tinham em que os filhos, as filhas negras, não sofressem esse preconceito mais à frente. Então, alternativa correta, A. Ok? É isso, um abraço e até a próxima.